Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da Unimed Campo Grande. E hoje nós vamos falar sobre a saúde ocular. Estamos aqui com o Dr. Luiz Taranta, que é médico oftalmologista. Tudo bem, Luiz? Tudo ótimo. Então tá bom. Luiz, vamos direto ao ponto aqui. Queria te perguntar o seguinte. Nessa época do ano, principalmente, quais são as principais patologias oculares? E vamos tentar dividir entre a infância, o adulto e até na pessoa mais idosa. O que mais acomete os indivíduos? Sim, antes de mais nada, obrigado pelo convite. É um prazer, uma honra. Sou ouvinte do podcast. Legal. É muito bom estar aqui. Eu acho que os principais problemas são os relacionados ao uso das telas. Eu acho que a gente pode começar por aí, porque é uma dúvida muito frequente e é o que ocupa grande parte das consultas de consultório. Então, o que está acontecendo? Hoje em dia, todo mundo usa muito computador, celular, tablet, e isso gera um quadro de ressecamento ocular. Não só o ressecamento, mas também um quadro de dor, desconforto pelo esforço visual, e a luz azul das telas ela pode influenciar na saúde ocular. Então, o que a gente encontra muito são as queixas de sensação de areia, vermelhidão, cansaço, que estão relacionadas principalmente com o uso da tela naquelas pessoas que usam também ar-condicionado. O ar-condicionado ele resseca muito o ambiente e é importante que todo mundo saiba que o olho ele precisa estar muito hidratado. Então a gente produz lágrima, o olho tem uma camadinha de lágrima que fica em cima da córnea, que é essa região mais externa, e isso faz parte da saúde ocular. Quando a gente vai para frente de uma tela, a quantidade de vezes que a gente pisca diminui muito. Então ela vai de uma vez a cada 5, 6 segundos para 15, às vezes 20 segundos. Então essa camadinha ela evapora e o olho fica num estado ressecado e ele vai sentindo um processo inflamatório crônico por causa desse ressecamento, né? Se tiver ar-condicionado na sala, ainda muito pior. Então isso vai gerar um quadro de olho vermelho, de cansaço, né? E o próprio esforço visual ele faz com que uma musculatura que está dentro do olho, que a gente usa para fazer o foco, ela se sobrecarregue e a gente tenha aquele caso de cansaço visual, a gente chama isso de astenopia, né, e que é uma queixa muito frequente e que tem aumentado muito no consultório. E nas crianças a gente tem, aí talvez o assunto do momento na oftalmologia. Né? A gente tem dados muito interessantes. Então, aumentou a quantidade de míopes no Brasil, ela mais do que duplicou de crianças míopes. Né? E tem países, por exemplo, o país que mais usa tecnologia é a Coreia do Sul. Na Coreia do Sul, de cada 100 crianças, 95 são míopes, 95 usam óculos. Então saiu recentemente na Veja, na capa, chamando esse fenômeno de epidemia de miopia. Então a gente está realmente frente a um problema, porque é muito difícil a gente fazer com que a criança não use as telas, né, principalmente celular, mas também computadores, tablets, né, que são muito mais nocivos do que a TV e o videogame que fica um pouco mais distante da tela. Porque na criança o que acontece? O olho está em formação. Então ele está se desenvolvendo. Quando a gente foca de perto, a criança foca de perto, ela estimula uma musculatura dentro do olho que vai gerar uma miopização do olho. Ou seja, aquela criança que não usava óculos, ela passa a ter uma dependência dos óculos. Né? Então isso aumentou muito. Então existem recomendações. Hoje a Sociedade Brasileira de Pediatria, de Oftalmopediatria, ela recomenda que uma criança de menos de 2 anos de idade não use tela. De jeito nenhum, né? De jeito nenhum. Isso é importante frisar, né, Luiz? Porque às vezes, assim, por comodidade, antigamente a criança saía num restaurante, pegava um bichinho, alguma coisa para brincar, né? E hoje a primeira coisa que dão ou é o celular ou é o tablet, né? A gente vê isso todos os dias. Né? A gente vê isso, mais do que isso, a gente faz isso, né? É verdade. Então a gente... E a gente sabe como é difícil você evitar. Então a recomendação seria para os pais, né, que a criança menor que 2 anos não use, a criança de 2 a 5 use no máximo 2 horas por dia e de 2 a 5, 1 hora por dia e mais do que 5 anos, de 6 para frente, 2 horas por dia. No máximo. No máximo, E é importante que a criança faça intervalos no uso. Então, não usar 2 horas direto. Usar 1 hora, fazer um intervalinho de pelo menos 10 minutos e depois retomar. Porque esse intervalo faz com que a musculatura do olho relaxe e aí você não tem aquela tendência maior à miopização. E hoje saíram tratamentos muito novos, né? A gente tem já colírios que são usados para evitar que a criança desenvolva miopia e naquelas que já desenvolveram para evitar a progressão. E a gente tem óculos diferentes para crianças que eles têm... Eu ia perguntar se não tem algum dispositivo que filtre isso ou que dê uma
traga alguma novidade para isso aí. Tem, e já tem estudo comprovando que faz diferença, né? Tem óculos. São óculos especiais. Assim, olhando a gente não percebe que são óculos diferentes, mas eles têm esse poder. Mesmo antes da pessoa desenvolver a patologia. Ou seja, seria protetivo. Não é porque ela desenvolveu que ela vai usar o óculos, mas ele protege, diminui a chance de que isso aconteça. O colírio ele é mais usado para não deixar desenvolver, ou quando o grau é muito baixinho para regredir. E esses óculos eles são usados mais naquelas crianças que já precisam para não deixar esse grau aumentar muito, né? E aquela dependência do uso dos óculos ficar muito maior. E isso é muito importante, né, Luiz? Porque isso depois dificulta. Às vezes a pessoa fala, mas a família inteira é míope, ele vai ter miopia. Mas assim, a gente sabe que o grau de miopia interfere depois até na dificuldade do tratamento no futuro, né? Sim, totalmente. O uso de lente de contato e também na saúde ocular, né? O olho míope ele vai se alongando, ele vai ficando maior. Então a gente tem estruturas dentro do olho, a principal é a chamada retina, é como se fosse um tapete que recobre o olho por dentro, né? E o olho vai ficando mais comprido e esse tapete, imagina um lençol de cama de solteiro tendo que cobrir uma cama de casal. Então ele se estica e quando ele se estica, ele esgarça. E aí você tem um risco aumentado de descolamento de retina, de outras patologias, outras doenças oculares associadas. Então isso tem que ser tratado desde cedo, né? É verdade. Isso é uma coisa muito importante reforçar, a prevenção. Talvez a prevenção seja a principal forma, né? Sim. Às vezes a gente vai entrar num embate inicial com a criança ou com alguém que esteja usando feito muito uso das telas, né? Mas é uma coisa que previne aí para o futuro. E a gente viu isso na pandemia, acelerou, principalmente aí nos mais adultos, aqueles que trabalham à distância, né? Usando computador, notebook. Então, as reuniões eram feitas todas online, a educação online cresceu e teve uma exponenciação na pandemia. Acho que isso também deve ter contribuído um pouco, né? Sim, contribuiu muito. E a gente, nos adultos, né, a gente tem recomendado muito o cuidado com o ambiente de trabalho, né, e também os intervalos. Então, no adulto, a cada 2 horas de uso, 10 minutinhos de intervalo. Deixar uma sala, se tiver umidificador de ar de preferência, uma sala que tenham, né, uma umidificação alta, né, usar colírios lubrificantes. E hoje a gente tem alguns óculos, na verdade são filtros antirreflexos, né, que são colocados nos óculos para evitar que aquela luz azul das telas de computador, de celular, tenha um efeito nocivo no longo prazo. Então quem está usando muito computador, a turma que trabalha online, né, e aumentou muito, essas pessoas têm que ter esses cuidados, porque eles tendem a piorar no longo prazo. Vira um equipamento de segurança, né? Como o cara tem que usar capacete, como tem que usar cinto de segurança, tem que usar uma proteção para o olho também. Luiz, e agora assim, com relação àquelas pessoas que têm muito olho vermelho, aquela que nós chamamos de síndrome do olho vermelho, que a gente sabe que o olho vermelho ele pode ter várias etiologias, ou seja, ser causado várias coisas diferentes. Então eu queria perguntar para você quais são as causas mais comuns e como as principais delas devem ser tratadas? As duas mais comuns são a ceratite e a conjuntivite alérgica. Mas traduz isso para a gente poder diferenciar. A conjuntivite alérgica é aquela alergia que a pessoa tem. Geralmente nas pessoas alérgicas, né, ela já desenvolve aquele quadro sazonal que varia conforme a estação do ano, né? E o contato com as coisas que já sabidamente disparam um processo alérgico. Aí fica aquele olho mais vermelho. E geralmente a conjuntivite alérgica, ela coça. Então é um sintoma muito comum. Que diferencia, né? E o ideal seria que a pessoa evitasse o contato com aquilo que sabidamente dispara alergia, lavar os olhos com água fria, né? E usar colírios lubrificantes. Claro, sempre ter atenção de um médico oftalmologista que faça o acompanhamento. Mas a ceratite, ela é mais comum. A ceratite ela é menos conhecida, né? O que é a ceratite? É uma agressão da parte mais externa do olho. Então, no olho existe uma parte chamada córnea, que é como se fosse o vidro de um relógio transparente que cobre a parte colorida. Então, essa região é a região mais inervada do corpo humano, né, e de inervação sensitiva. E a córnea, ela depende muito da lubrificação, de uma camadinha de lágrima que fica em contato ali em cima do olho. Então, não só para usuários de computador, mas para qualquer pessoa. Aqui a gente tem um clima muito seco, especialmente no meio do ano, né? Então, a umidade do ar cai. Essa camadinha também evapora e as células da superfície começam a morrer. Então você tem uma morte celular com vários pontinhos, né, de falta de células. E aí a gente tem um processo inflamatório que vem disso. Aí isso geralmente dá na pessoa o olho vermelho, também coça, um pouco menos do que alergia,
mas é uma coisa mais lacrimeja, tem fotofobia, que é a dificuldade de olhar na claridade, de olhar né? E isso de manhã se acentua muito porque à noite é o momento em que o olho menos produz lágrima. Na verdade, ele não produz, né? Então, o período noturno, ele é muito crucial para o olho, no sentido de a pessoa que já tem o processo inflamatório sofrer mais. Ela acorda com o olho muito ressecado por causa do período noturno. Então, geralmente, de manhã é o momento em que a pessoa mais sente esses sintomas. E assim, a primeira coisa que vem à cabeça normalmente é quando a pessoa está com o olho vermelho, que ela está com conjuntivite, né? Às vezes viral ou bacteriana, né? Como que diferencia numa conjuntivite bacteriana, por exemplo, dessas situações mais comuns? É uma ótima pergunta. A conjuntivite bacteriana, ela normalmente é unilateral, então normalmente ela é num olho só. Ela tem muita secreção purulenta, parece pus, né? Ou aquele muco, a corda grudado, aquela secreção amarelada, né? E ela é mais aguda. Então, esses quadros da alergia, da ceratite, eles são mais arrastados, eles são mais crônicos, né? A conjuntivite bacteriana, ela começa em 1 ou 2 dias, o olho fica com muita secreção, vermelho, doendo, né? E geralmente tem uma infecção associada. E o tratamento, você tem que usar colírio de antibiótico. Colírio de antibiótico. E na conjuntivite viral, que é mais comum até, né? Geralmente os 2 olhos, e é aquele que ela vem acompanhando um quadro gripal. A pessoa fica gripada e desenvolve aquela conjuntivite, também com secreção, né? E é uma apresentação mais aguda. E é transmissível, Luiz? A viral é muito transmissível, transmite em piscina, é muito comum em escola, né? As crianças, pega e a sala inteira fica com conjuntivite. Quanto tempo, mais ou menos, já por uma curiosidade assim, deve ser afastado ou do trabalho ou da escola, assim, alguém com conjuntivite viral? O ideal é 1 semana. 1 semana. Uma semana, porque aí o tratamento vai fazer com que reduza a carga viral e a transmissão diminui muito. E uma outra coisa polêmica, assim, que às vezes as pessoas têm acesso, é esses colírios com uso de corticoide, né? Às vezes porque o corticoide, ele vai diminuir a inflamação, melhora, né? Isso pode ter um efeito nocivo para o olho no longo prazo, alguma coisa assim? Então, é uma excelente pergunta. A gente fala muito sobre a limitação do uso do antibiótico. Você tem que ter receita dupla, você tem que passar por um médico. Mas para o olho, o corticoide ele é muito mais nocivo. A gente tem muito mais problemas com o uso de corticoide do que com antibiótico. Porque o corticoide ele causa 2 coisas, basicamente. Ele gera catarata e ele gera um aumento da pressão ocular. Então a gente tem vários pacientes que perderam a vista, vários pacientes que enxergam muito pouco, inúmeros, né? Por causa da automedicação com o corticoide. E o corticoide é uma medicação, o colírio principalmente, que você compra na farmácia sem receita. Então, para o olho, para que todo mundo saiba, né, não deve ser usado colírio de corticoide, a não ser com um acompanhamento de um oftalmologista. Sim. E Luiz, você pode citar alguns exemplos, não do nome comercial, mas do nome da droga, aí para alguém que tenha, até em casa, poder olhar e falar, não, isso aqui tem corticoide, porque muitas vezes eles vêm associados com outras, com antibiótico, né? Mas tem uma dose de corticoide junto, aí tem que tomar cuidado, né? As 3 principais são a fluormetolona, a dexametasona e a prednisolona. São as 3 principais. Nos colírios são essas aí. Então quem está nos ouvindo, olha bem. Se tiver esse colírio em casa que uma vez foi prescrito pelo médico, não use sem orientação do médico, porque às vezes o médico prescreveu uma vez por um período curto, né? 1, 2 dias. Aí a pessoa pega lá, agora deu uma irritação aqui da piscina, eu vou pingar 20 dias desse colírio. Né? A grande maioria a gente sabe que isso acontece, isso é coisa do dia a dia. E isso é uma coisa errada, porque tem um dano muito grande. A pessoa não sabe o risco que ela está correndo fazendo isso. Né? E tem até estudos mostrando 15% das pessoas são respondedores a corticoide. Significa que de cada 100 pessoas que usar corticoide cronicamente, 15 vão desenvolver hipertensão, vão desenvolver catarata. É muito grande, assim, não dá para jogar dado com a sorte. Né? Então... verdade. Isso é uma orientação primordial. Né? Nós temos uma pergunta aqui, Luiz, que é o seguinte. O Maurício Mota, ele costuma ter terçol com frequência, que a gente não falou sobre isso. E ele quer saber se é normal acontecer isso ou se isso tem alguma predisposição ou causa para o terçol. Maurício, tem sim. A raiz dos cílios da gente, a gente tem glândulas chamadas glândulas de meibômios. Então essa glândula produz uma gordura que vai fazer parte da fisiologia do olho, né, da visão.
E o que acontece é que tem gente por problemas hormonais ou características, né? Ou até infecções ali na raiz dos cílios. As principais são a blefarite, que forma caspinhas na raiz dos cílios, e a meibomite, que essa glândula fica cheia, fica túrgida, né? Com excesso de secreção, um excesso de gordura na glândula. Então essas pessoas que têm essa predisposição, elas têm frequentemente o tersol porque a glândula obstrui. Então a glândula, ao invés de soltar a secreção gordurosa, ela acumula. E aquilo vira um meio de cultura para a bactéria. Então a bactéria vai e coloniza essa secreção, né? Essa gordura que está ali na raiz dos cílios, e aí a pessoa desenvolve o tersol. É como se fosse uma espinha, né? Então tem pessoas que têm predisposição, e o tratamento é a gente tratar localmente a raiz dos cílios, né? Tratar a blefarite ou a meibomite e resolver o problema hormonal. Quando surge o tersol... Isso que eu ia perguntar. Aí compressa de água morna é o principal tratamento. Parece remédio de vó, mas é o que funciona, né? A gente só quem teve sabe, né? Esquenta a água morna para quente, molha uma gaze ou um pano bem limpo, coloca sobre a glândulazinha que está obstruída, aquela elevação, deixa 15 minutos, sempre molhando e deixando quente no local. E faz isso 3 vezes ao dia. Na imensa maioria dos casos, isso vai ser suficiente para resolver, porque a secreção da glândula ela é uma secreção mais espessa, aí ela fica mais fluida, abre a saída da glândula e ela vaza. E desaparece sozinho, sem precisar de antibiótico, né? Naqueles casos... Nunca tentar furar, né, Luiz? Não tentar furar. Nos casos em que isso fica crônico, aí a gente acaba fazendo um procedimento cirúrgico, né? Mas isso é excepcional, é muito difícil da gente ter que fazer. A grande maioria resolve com a compressa. E quando precisa, aí o oftalmologista faz um piquezinho na glândula e esvazia essa glândula, né? Um procedimento simples, mas cirúrgico, né? Então não fazer isso em casa. E alguma coisa de doença dos cílios ou ocular pode ser desencadeada por esses cílios artificiais ou por excesso de maquiagem próximo aos olhos, por obstrução de alguma glândula, alguma coisa assim? Vocês têm notado isso ou já notaram alguém que usa muita coisa artificial no olho? Depois da pandemia, todo oftalmologista virou um especialista em cílio, né? E a gente... Por causa da máscara, né? A máscara sorria com os olhos. Né? Aumentou muito a quantidade, né? Então a gente acabou tendo que estudar e se informar. Então é assim, basicamente, né? A gente tem 3 tipos de aumento dos cílios, né? E fora a maquiagem, né? Tem aqueles que são colados, são como se fossem placas de cílios, né? E a pessoa cola na raiz dos cílios. Tem o aumento fio a fio, que cada fiozinho é colado em cima do cílio da pessoa. E tem o tratamento medicamentoso, né? Então tem colírios ou produtos que a pessoa passa na raiz dos cílios para aumentar o volume, né? O tamanho dos cílios. O grande cuidado é fazer com um profissional capacitado, porque aquela cola que é usada nos cílios, ela pode cair no olho. E aí a gente tem visto muito caso de ceratite. Ceratite ou lesões, abrasões na córnea, a parte mais externa do olho, por causa da cola que é utilizada. Então tentar evitar de fazer isso em casa, sozinho. As mulheres, né, tem muita gente que faz sozinho em casa. Mas não é legal, porque a cola cai no olho e ela realmente lesa, né? Ela causa uma irritação e muitas vezes infecções até mais severas, mais graves. E o uso da medicação para aumentar o cílio, especialmente, é um colírio extremamente potente. Esse colírio a gente usa para glaucoma, né? Então ele abaixa a pressão do olho, ele causa processo inflamatório. Então na pessoa que quer fazer o uso do colírio, né, nada contra, acho que a gente cuidar da autoestima, da estética é legal, mas fazer bem feito, fazer com um oftalmologista acompanhando, né, e no caso dos cílios colados, fazer com um profissional capacitado, né? E o uso da maquiagem também, tem gente que tem muita alergia com maquiagem. E a gente encontra muito frequentemente pedaços de maquiagem que saem da raiz dos cílios e caem dentro do olho. Então isso fica raspando, né, a superfície ocular e aí você tem abrasões, lesões grandes e às vezes abre porta de entrada para bactéria, infecções mais severas. Então a gente tem sim. Eu acho que tudo isso tem que ser usado, pode ser usado, né? Mas do jeito certo. Eu acho que a pessoa que tem alergia, sabidamente, ela tem que procurar o produto, a maquiagem hipoalergênica, né? Aquela pessoa que está tendo recorrência de lesão na córnea, procurar um oftalmologista para fazer as orientações corretas, né? Mas aumentou muito isso, né? São coisas que a gente tem que lidar e vai aprendendo no dia a dia, né? Depois a gente vai virando especialista no assunto. As novas, né, patologias. E uma coisa também que é muito comum é o pessoal perguntar, Luiz, se o
se os óculos solares eles têm alguma diferença entre eles, se ele pode comprar qualquer um, se todo óculos que é vendido em qualquer lugar, seja, até vou estender a pergunta, não só os de sol, mas os de grau que a gente vê muito, tem lá 1.1 de miopia, eu vou lá e compro aquele lá que já está mais ou menos medido na minha distância. Isso funciona? Quais são os cuidados que a gente tem que ter ao observar a lente, essas coisas assim? No caso dos óculos de sol, não comprar em absoluto de camelô. Por quê? Os óculos de sol, eles causam escurecimento, né? Reduzem a entrada da luz no olho. E a gente tem um filtro no olho chamado pupila. É a famosa menina do olho, né? Que é essa partezinha preta no centro. E a parte colorida, ela fecha quando a gente tem um excesso de luz. Isso é uma proteção para o fundo do olho. Quando a gente coloca uma lente de sol, a gente escurece e a pupila abre. Ou seja, ela deixa entrar mais luminosidade, né? Então, as lentes escuras, elas têm que ter proteção ultravioleta. UVA, UVB. E essa proteção ultravioleta, o ideal é que seja acima de 99% de filtro. Porque você tira o filtro natural do olho e você permite a entrada de mais luz. Então, essa luz tem que ser filtrada na lente. E nas óticas, as óticas só podem vender lentes que têm esse filtro, essa proteção. Isso a gente consegue medir no consultório, é mensurável. A gente consegue medir quantitativamente. Todo oftalmologista tem um aparelhinho lá que mede isso, né? E a porcentagem de filtro. Então, se o paciente comprar uma lente em qualquer ótica ou em qualquer... Nas óticas não acontece, né? Mas uma lente fora e a gente medir e tiver uma proteção ruim, a gente pode pedir para trocar, né? Então, realmente, a indicação é comprar em lugares que são referência, que trabalham com isso e que conseguem medir, né? Porque é uma proteção para o fundo do olho. Essa luz ultravioleta, ela gera catarata, ela gera alterações na retina. Então, no longo prazo, é muito ruim usar óculos. Foi pra praia, esqueceu o óculos escuro, não comprar ali na praia na hora, não, né? Porque pode ser pior, né? Pode ser pior. É melhor deixar a proteção natural que vai tentar fechar o olho para não deixar entrar muita luz, né? Chapéu, boné, guarda-sol. Ficar embaixo do guarda-sol, né? Mas não pode piorar. E esses óculos de grau que são vendidos assim? Então, os óculos de grau, eles têm sempre o mesmo grau nas duas lentes. E é sempre grau de hipermetropia. Então, você tem... astigmatismo não tem. Então ele não é um óculos, não são óculos, né, personalizados. Então, geralmente, casos raros, né, vamos supor, a pessoa tem o mesmo grau nos dois olhos, ela não tem astigmatismo nos dois olhos, aí ela compra esses óculos e dá certo, né? Mas são casos muito excepcionais. Na imensa maioria das vezes, a pessoa tem astigmatismo, um pouquinho que seja, e tem uma leve diferença entre os olhos, ou grandes diferenças, né? E quando ela usa esse tipo de óculos, ela está usando provavelmente num olho corrigido e no outro não. Então, o que acontece? Existe um desbalanço entre um olho e o outro. Um olho começa a forçar mais do que o outro, né? E um fica mais relaxado. Então, você tem dores de cabeça, você tem quadros de cansaço visual causados pelo uso desse tipo de lente. Então, a recomendação é não comprar, a não ser que seu oftalmologista perceba que você é um daqueles casos excepcionais em que isso não vai ser nocivo. Que legal. Luiz, vamos encaminhando para o final. O papo tá legal, mas nós temos um tempo aqui, então assim, acho que foi totalmente esclarecedor. Queria saber se você queria deixar uma mensagem para quem nos ouviu, principalmente com relação a tudo isso que a gente conversou, uma coisa rápida, de dica final, que eu acho que você assim abordou todos os assuntos com muita clareza, eu acho que foi muito legal. A gente aprende muito quando vocês vêm aqui. Já queria deixar o meu agradecimento, até vou te entregar aqui um copo que nós tivemos aqui do programa, você vai receber agora aqui de primeira mão, e aí você deixar para a gente uma mensagem final aí para o pessoal. Quero agradecer, o copo é lindo, o estúdio também, para quem não veio, não conhecia, fantástico. E o trabalho todo de vocês. A dica é a seguinte, a gente vai no cardiologista, as mulheres no ginecologista e fazem prevenção. E com os olhos é uma cultura que está começando a ser feita, né? O oftalmologista ele é um médico que tem que ser procurado sempre. Então a recomendação para a população toda é procure o oftalmologista e as crianças também, né? Mesmo que a pessoa não tenha um sintoma propriamente dito, mesmo que ache que tudo esteja normal. Porque no consultório oftalmológico a gente vai conseguir diagnosticar
as principais patologias. E basicamente são 4: a catarata, glaucoma, retinopatia diabética. Os pacientes diabéticos eles têm que ser avaliados pelo oftalmologista regularmente, né? E uma degeneração da retina chamada degeneração macular relacionada à idade. Então essas 4 patologias, que são as que mais cegam no Brasil e no mundo, elas têm um impacto muito grande do tratamento se elas forem diagnosticadas precocemente. Então a prevenção na oftalmologia também é um remédio, é o melhor remédio. Então a dica é: procure o médico oftalmologista, anualmente seria o ideal, né? Para que a gente consiga fazer um bom trabalho e detectar eventuais alterações precocemente, porque aí é muito fácil da gente tratar. Que legal. Vocês viram? Que papo bacana. Aprendemos bastante hoje com o Dr. Luiz Taranta. Sigam a gente pelas redes sociais, ajudem a gente a divulgar esse trabalho, compartilhem os nossos vídeos e até a próxima.